No jantar em família, minha irmã apresentou o namorado dela, e por algum motivo ele não parava de me encarar. Depois perguntou o que eu fazia, e foi nesse momento que minha mãe me acertou o rosto com uma chave inglesa por responder ao namorado da minha irmã. Todos riram e disseram: pelo menos agora você está bonita. Madison deu meio sorriso e murmurou: acho que um golpe só não foi suficiente. Então minha mãe jogou a chave inglesa para ela e disse: então é a sua vez. Quando tentei impedi-la, meu pai segurou meu braço, e eu desmaiei. Eles continuaram sorrindo ao lado do namorado dela, como se eu fosse uma piada. Quando voltei a mim, as luzes fluorescentes da sala de emergência queimavam meus olhos. Uma enfermeira de traços gentis se inclinou sobre mim, e sua voz soava distante, abafada, como se eu estivesse debaixo d'água. Meu rosto latejava de dor tão intensa que até respirar doía. Cada batida do coração mandava outra onda de agonia pelo meu crânio. Senhorita Harper, consegue me ouvir? Você sofreu um trauma significativo no rosto. Precisamos saber o que aconteceu. Sob o efeito dos analgésicos, mal consegui formar palavras. Minha mandíbula parecia desalinhada. O lado esquerdo do meu rosto estava tão inchado que mal reconhecia minha própria feição. Tentei levantar a mão para tocar, mas a enfermeira a impediu com delicadeza. Não toque, querida. Seu osso orbital está fraturado, e você tem uma concussão severa. Também há danos na maçã do rosto e na mandíbula. A polícia está aqui. Precisam falar com você sobre o que houve. A palavra polícia cortou a névoa no meu cérebro. Pisquei lentamente, tentando montar o quebra-cabeça do pesadelo que me trouxera ali. A imagem de Madison, com seu sorriso de superioridade, relampejou na minha mente. Os olhos frios da minha mãe ao entregar a chave inglesa. A mão de ferro do meu pai segurando meu pulso quando tentei me defender. Minha família, sussurrei, cada palavra acendendo fogo no meu rosto. Foram eles. A detetive que se aproximou era uma mulher de uns 40 anos chamada Sarah Shane. Ela puxou uma cadeira ao lado da cama e abriu o caderno com eficiência tranquila. Leve o tempo que precisar, senhorita Harper. Sei que é difícil, mas preciso que me conte tudo. Então eu contei. Entre lágrimas e dor, sob o efeito da morfina que fazia minhas palavras saírem arrastadas, relatei o jantar que destruiu minha vida. Tudo havia começado 3 semanas antes, quando Madison ligou para dizer que traria um novo namorado para o jantar de domingo. Minha irmã tinha 26 anos, 2 a mais do que eu, e sempre fora a filha dourada da família. Tudo o que ela fazia parecia perfeito aos olhos dos nossos pais, enquanto eu permanecia invisível, eternamente decepcionante. Dirigi até nossa antiga casa em um bairro suburbano de Connecticut, uma casa simples de 2 andares que só guardava lembranças ruins para mim. A garagem já estava lotada quando cheguei. O BMW prateado de Madison brilhava na vaga mais próxima da porta, como sempre. Lá dentro, mamãe arrumava a mesa com a porcelana boa, aquela que só usava em ocasiões especiais. Papai estava na poltrona vendo futebol, e mal me cumprimentou com um resmungo. Nada de novo. Eu já aprenderá há muito tempo que minha presença quase não existia para eles. Madison apareceu 15 minutos depois, acompanhada do namorado. O nome dele era Travis, e ele era objetivamente bonito, de um jeito genérico e americano. Alto, atlético, cabelo castanho perfeitamente penteado e um sorriso ensaiado demais. Usava um relógio caro e um jeans de grife que provavelmente custava mais do que o meu aluguel mensal. Pessoal, este é Travis Mitchell, anunciou Madison, com orgulho evidente na voz. Ele era um alto executivo do banco de investimentos Goldman Sachs. Mamãe praticamente desmaiou de empolgação. Papai até se levantou da poltrona para apertar a mão de Travis com entusiasmo genuíno, algo que nunca havia feito com nenhum dos meus namorados. O favoritismo era tão evidente que teria sido cômico, se não doesse tanto. Sentamos para jantar, com Madison e Travis no centro das atenções, é claro. Eu ocupei meu lugar habitual na ponta da mesa, o espaço reservado à filha esquecida. Mamãe havia preparado carne assada, o prato preferido de Madison, mesmo sabendo que eu era vegetariana há 3 anos. A conversa fluía ao meu redor como se eu não existisse. Madison falava sobre o trabalho na agência de marketing, sobre a promoção que estava prestes a conseguir e sobre as férias em Bali que ela e Travis planejavam.
Mamãe e papai pendiam de cada palavra, riam das piadas sem graça de Travis e se comportavam como os pais mais orgulhosos do mundo. Eu apenas empurrava os legumes no prato, tentando me encolher, uma habilidade que aperfeiçoei em 24 anos sendo a filha indesejada. Mas então Travis se voltou para mim. Seu olhar vinha se desviando para o meu lado durante todo o jantar, e eu havia notado, embora tentasse ignorar. Agora ele me encarava diretamente, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. E então, Emily, o que você faz? A pergunta era simples, até educada, o tipo de coisa que qualquer um diria num jantar de família. Mas, no instante em que as palavras saíram da boca dele, a temperatura da sala pareceu cair alguns graus. Sou assistente social, respondi em voz baixa. Trabalho com jovens em situação de risco em New Haven. Ah, interessante, disse Travis, parecendo realmente curioso. O que te fez escolher essa área? Abri a boca para responder, para explicar como encontrei propósito em ajudar adolescentes que se sentiam tão invisíveis quanto eu me sentirá um dia, mas a voz da minha mãe cortou o ar como uma lâmina. Não faça Travis perder tempo com suas histórias entediantes, Emily. Ele só está sendo educado. O tom era afiado, desdenhoso. Eu já devia estar acostumada, tinha sido tratada assim a vida toda. Devia ter ficado quieta, assentido e engolido o orgulho. Mas algo dentro de mim, uma fagulha de resistência que eu nem sabia que ainda existia, me fez continuar. Na verdade, é um trabalho muito gratificante. No mês passado, ajudei uma garota de 16 anos que não viu o que veio a seguir. Num instante, eu estava falando, no seguinte, uma explosão de dor atravessou o lado esquerdo do meu rosto. O impacto foi tão repentino e violento que meu cérebro demorou a entender o que havia acontecido. Senti o gosto de sangue. A cadeira tombou para trás, e bati com a cabeça no chão de madeira com um estalo horrível. A visão turvou. Quando consegui focalizar, vi minha mãe de pé sobre mim, segurando uma chave inglesa, uma das ferramentas do meu pai. O rosto dela estava distorcido de ódio, uma raiva tão pura que me tirou o fôlego. É isso que você ganha por responder, ela sibilou. Quem você pensa que é, envergonhando sua irmã na frente de Travis? A dor era indescritível. Senti algo quebrado no meu rosto, o sangue escorrendo de algum lugar. Tudo girava. Tentei me levantar, mas meus braços simplesmente não obedeciam. O riso de Madison cortou o zumbido nos meus ouvidos, agudo, alegre, cruel. Pelo menos agora você está bonita, gritou ela, segurando a barriga enquanto gargalhava. Você viu a cara dela? Meu Deus! Travis também ria. Não era um riso nervoso, mas de verdadeira diversão, como se minha dor fosse a coisa mais engraçada que ele já tivesse visto. Tentei falar, perguntar por quê, mas minha mandíbula não funcionava. Em vez de palavras, sangue borbulhou pelos meus lábios. O rosto de Madison apareceu acima de mim, os olhos brilhando com satisfação maligna. Acho que um golpe só não foi suficiente. Mamãe sorriu, realmente sorriu, e jogou a chave inglesa para ela, como se estivessem brincando de jogar bola num piquenique de família. Então é a sua vez. O terror me deu força. Tentei rolar para o lado, proteger a cabeça com as mãos, mas papai surgiu de repente. Suas mãos enormes prenderam meus pulsos, imobilizando-me no chão. Lutei, mas ele pesava quase 50 quilos a mais. Fique quieta, disse com calma, como se apenas me pedisse para posar para uma foto. Madison levantou a chave inglesa. Vi o golpe descendo em direção ao meu rosto, vi o brilho doentio de excitação nos olhos dela, e então, nada. Quando acordei na ambulância, achei sinceramente que estava morta. Um paramédico se inclinava sobre mim, falando com urgência no rádio. A sirene gemia acima de nós. Tudo doía. Fique comigo, ele repetia. Fique acordada. Já estamos chegando. Mais tarde, soube que uma vizinha ouvirá a confusão e ligara para a emergência. Dona Rodrigues, da casa ao lado, tinha olhado pela janela da sala de jantar enquanto passeava com o cachorro e presenciara tudo. Ela chamou a polícia imediatamente e depois bateu na porta, interrompendo o que quer que minha família ainda planejasse fazer comigo. A detetive Shin terminou de registrar meu depoimento no hospital e prometeu que garantiria pessoalmente que minha família enfrentasse as consequências.
Ela fotografou meus ferimentos, recolheu minhas roupas ensanguentadas como evidência e providenciou para que eu fosse acompanhada por uma assistente de vítimas. Na manhã seguinte, apesar dos protestos do médico, insisti em ver meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava era irreconhecível. Todo o lado esquerdo do rosto estava roxo e inchado, o olho completamente fechado. Pontos de sutura traçavam linhas irregulares pela bochecha e pela testa, onde a chave inglesa havia rasgado a pele. Minha mandíbula estava presa por fios de aço, para que as fraturas pudessem cicatrizar. Mas meus olhos, ou melhor, o único que ainda se abria, queimavam com algo que eu nunca tinha sentido antes. Não era apenas raiva, embora houvesse de sobra. Não era apenas traição ou dor. O que eu senti era determinação fria, calculada. Eles tentaram me quebrar, tentaram me destruir. Mas eu ainda estava aqui e agora iriam descobrir que a filha que desprezaram por toda a vida era muito mais forte do que jamais imaginaram. A polícia prendeu os três em menos de 24 horas. Mamãe, papai e Madison foram acusados de agressão qualificada, com acusações adicionais de conspiração e tentativa de homicídio em análise. Travis foi levado para interrogatório como testemunha. Meu quarto de hospital transformou-se num verdadeiro centro de operações. A detetive Shea me visitava todos os dias com novas atualizações. A promotora, uma mulher perspicaz chamada Patrícia Flores, veio pessoalmente discutir o caso. Aparentemente, o testemunho ocular da senhora Rodrigues, combinado com as minhas lesões, tornava aquilo um dos casos de agressão mais claros que ela já havia visto. Mas eu queria mais do que acusações criminais. Queria que eles sentissem a mesma impotência, a mesma humilhação que me fizeram suportar por toda a vida. Do meu leito de hospital, comecei a fazer ligações. A primeira foi para meu advogado, Daniel Kraus, marido de uma ex-colega e especialista em direito de família e litígios civis. Ele chegou em poucas horas. Bastou um olhar para o meu rosto para que sua expressão endurecesse. Nós vamos destruí-los, disse apenas. Conte-me tudo. E eu contei. Não apenas sobre a agressão, mas sobre uma vida inteira de abuso, negligência e favoritismo que culminara naquele momento. Os aniversários esquecidos. As formaturas que meus pais perderam porque Madison tinha jogo de futebol. O Natal em que eu tinha 12 anos e ganhei apenas um par de meias, enquanto Madison abria presente após presente. O dia, no ensino médio, em que entrei para o quadro de honra e meu pai me disse que eu estava me exibindo. Daniel tomava notas freneticamente, o olhar concentrado. Isso é um padrão de abuso, afirmou. Podemos usar isso. Você tem algo documentado? Tenho diários, admiti. Comecei aos 14 anos. Registrei cada vez que fui ignorada, humilhada ou ferida. Eu só precisava de um lugar para colocar tudo. Os olhos dele brilharam. Onde estão esses diários? Num depósito em New Haven. Me mudei do meu apartamento no ano passado e guardei algumas coisas lá. Os diários estão em uma caixa com a etiqueta ao pessoal. Vou precisar deles. Serão provas essenciais tanto para o processo criminal quanto para a ação civil que vou abrir em seu nome. Na semana seguinte, enquanto meu rosto começava a cicatrizar lentamente, Daniel construiu nosso caso. Ele recuperou meus diários, mandou copiá-los e autenticá-los. Entrevistou antigos professores, vizinhos, qualquer pessoa que tivesse testemunhado o tratamento desigual entre Madison e eu. Reuniu registros financeiros mostrando que meus pais haviam pago toda a faculdade dela, enquanto eu arcara com empréstimos. Descobriu o fundo universitário que minha avó deixará para nós duas e que meus pais haviam usado a minha parte para comprar o BMW de Madison. As provas eram devastadoras, uma trilha de traições familiares que se estendia por décadas. Enquanto isso, o processo criminal avançava. Minha família contratou advogados caros, alegando que tudo fora um acidente, que eu os havia provocado, que era instável e tinha me machucado sozinha. Mas então a senhora Rodrigues depôs perante o grande júri. Ela descreveu, em detalhes dolorosos, o que vira pela janela, minha mãe me golpeando com a chave inglesa, Madison prestes a me acertar de novo, e meu pai me segurando no chão. Contou sobre o riso deles, os sorrisos, a crueldade fria e casual. O júri indiciou os três por múltiplos crimes de agressão grave. Travis foi acusado como cúmplice por não chamar o socorro e por tentar ajudá-los a forjar uma história. Madison foi afastada imediatamente da agência de marketing onde trabalhava.
A empresa de construção de meu pai o removeu da apólice de seguro. Mamãe perdeu o cargo no conselho da igreja quando o pastor soube do ocorrido. As vidas perfeitas deles começaram a ruir e eu assisti a tudo, da minha cama de recuperação, com uma satisfação fria. Mas eu ainda não tinha terminado. Daniel entrou com um processo civil pedindo indenização por agressão física, danos emocionais e uma vida inteira de abuso e negligência. Exigimos $800 mil, um valor calculado com base nos bens reais da minha família e em seu potencial de renda futura. Eles não têm esse dinheiro todo, disse Daniel. Mas tem a casa, as contas de aposentadoria, o BMW da Madison, joias. Vamos tomar tudo. Os depoimentos foram brutais. Daniel não teve piedade, apresentou meus diários, fotografias, registros escolares. Convocou minha antiga orientadora do colégio, que testemunhou ter suspeitado de abuso, embora nunca tivesse conseguido provar. Encontrou anotações do meu pediatra expressando preocupação com meu peso baixo e comportamento retraído quando eu era criança. Mamãe chorou durante o depoimento, fazendo-se de vítima. Eu não sei o que aconteceu, soluçava. Eu simplesmente perdi o controle. A Emily sempre foi tão difícil, tão ingrata. Madison, por outro lado, foi desafiadora. Ela estava arruinando meu relacionamento com o Travis. Ela sempre tenta chamar atenção. Papai mal falou, apenas ficou sentado, desconfortável, provavelmente percebendo que suas economias de aposentadoria estavam prestes a desaparecer. O julgamento criminal veio primeiro, 10 meses após o ataque. Tive que testemunhar, sentar no banco das testemunhas e reviver a pior noite da minha vida enquanto eles me encaravam da mesa de defesa. Meu rosto já havia cicatrizado, mas as cicatrizes permaneceram, linhas brancas que me marcariam para sempre. O júri deliberou por menos de 2 horas. Culpados em todas as acusações. Mamãe foi condenada a 7 anos. Papai, a 5. Madison, a 6. Travis pegou 2 anos de liberdade condicional e serviço comunitário. A sala do tribunal explodiu em gritos. Madison berrou que não era justo, que eu havia arruinado a vida dela. Mamãe chorava. Papai parecia vazio, derrotado. Eu, porém, não sentia nada além de uma fria satisfação. Ao sair do tribunal, percebi como o mundo parecia diferente. O céu estava mais claro, o ar mais puro. Pela primeira vez na vida, não senti o peso de uma pedra sobre os ombros. O fardo dos abusos, dos julgamentos e da rejeição constante havia sido retirado por 12 estranhos que olharam as provas e declararam aquilo que eu sempre soube: eu era vítima, e eles, os monstros. A imprensa descobriu o caso em poucos dias. As emissoras locais transmitiram reportagens sobre a Casa dos Horrores no subúrbio de Connecticut. Repórteres acamparam diante do tribunal, da casa dos meus pais e até do hospital onde eu fora tratada. Todos queriam saber como uma família poderia fazer algo assim com a própria filha. Recusei todas as entrevistas no início. Daniel me aconselhou a permanecer em silêncio até o fim do processo civil. Mesmo assim, a história se espalhou. Alguém vazou meus diários para a imprensa, e de repente trechos começaram a ser publicados em jornais de todo o estado. As pessoas liam as tentativas desesperadas da minha versão de 14 anos de entender por que meus pais amavam a Madison, mas mal toleravam a mim. Liam sobre a manhã de Natal em que, aos 16 anos, encontrei uma caixa vazia com meu nome debaixo da árvore, enquanto Madison abria um notebook novo. A indignação pública foi imediata e intensa. As redes sociais explodiram com hashtags. Desconhecidos me enviavam mensagens de apoio, compartilhando suas próprias histórias de abuso e negligência familiar. Algumas pessoas me reconheciam na rua e vinham me dizer o quanto eu era corajosa. Foi algo avassalador, estranho e, de certa forma, validante de um jeito que eu nunca tinha imaginado. Mas nem todos foram solidários. As amigas de Madison iniciaram uma campanha nas redes sociais dizendo que eu estava mentindo, que sempre fui invejosa e que havia orquestrado tudo para destruir a família perfeita delas. Postaram fotos antigas de festas de família onde eu aparecia sorrindo, como se um sorriso em uma foto pudesse apagar anos de abuso sistemático. Uma das colegas de fraternidade de Madison, uma mulher chamada Beta, foi a um programa de rádio local e me chamou de manipuladora. Emily sempre foi esquisita, ela disse. Sempre se fazendo de vítima. Madison me contou há anos que ela inventava histórias para chamar atenção.
Ouvi essa entrevista no escritório do meu advogado. Meus punhos se fecharam com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Daniel me observava atentamente, provavelmente com medo de que eu fizesse algo impulsivo. Deixa comigo, ele disse. Vou enviar uma notificação extrajudicial. Se ela continuar, incluímos no processo civil por difamação. Mas algo mudou dentro de mim naquele momento. Percebi que ficar em silêncio não era mais uma opção. As pessoas precisavam ouvir meu lado diretamente, com minhas próprias palavras, não filtradas por jornalistas ou transcrições judiciais. Marquei uma coletiva de imprensa para a semana seguinte. Daniel tentou me dissuadir, temendo que qualquer coisa que eu dissesse pudesse ser usada contra mim, mas eu estava cansada de me esconder. Passei 24 anos tentando ser invisível para manter a paz em uma família que me odiava. Nunca mais. A coletiva aconteceu em um centro comunitário em New Haven. Usei um vestido azul marinho simples e pouca maquiagem. Minhas cicatrizes estavam visíveis, finas linhas brancas que refletiam as luzes das câmeras. Passei uma hora naquela manhã decidindo se deveria cobri-las com base, mas no fim resolvi deixá-las à mostra. Elas faziam parte da minha história, eram a prova do que me foi feito. A sala estava lotada. Câmeras alinhadas ao fundo, repórteres sentados com gravadores e blocos de anotações prontos. Subi ao púlpito e respirei fundo. Meu nome é Emily Harper, e eu quero contar quem eu realmente sou, comecei. Minha voz tremeu levemente, mas segui em frente. Não sou a filha ingrata que minha família descreve. Não sou mentirosa, nem alguém em busca de atenção. Sou uma pessoa que sobreviveu a 24 anos de abuso emocional sistemático, negligência e favoritismo, que culminaram na tentativa da minha mãe, meu pai e minha irmã de me matar. Falei por 20 minutos sem anotações. Contei sobre como cresci invisível, sobre ver Madison receber tudo enquanto eu não recebia nada. Falei sobre as pequenas crueldades que se somaram ao longo dos anos até que eu acreditasse merecer ser tratada como alguém sem valor. Contei o momento em que percebi que minha família não apenas não gostava de mim, eles realmente queriam me ferir. Quando terminei, as perguntas vieram em sequência. Como me senti ao testemunhar contra minha família? Me arrependia de tê-los denunciado. O que eu queria que as pessoas soubessem? Quero que as pessoas saibam que o abuso familiar é real e insidioso, respondi. Nem sempre são hematomas visíveis. Às vezes é ser apagado aos poucos, ser feito de incômodo apenas por existir. E quero que quem passa por isso saiba, não é culpa sua, e você merece algo melhor. A coletiva viralizou. Em menos de 24 horas, o vídeo tinha mais de 2 milhões de visualizações. Grandes redes de TV começaram a divulgar a história. Fui convidada para programas nacionais, embora tenha recusado a maioria. A história se tornou algo maior do que apenas a minha família. A conversa se voltou para o abuso velado e para a forma como algumas crianças são transformadas em bodes expiatórios pelos próprios pais. Meu telefone tocava sem parar. Antigos conhecidos com quem não falava há anos entraram em contato, muitos pedindo desculpas por não terem percebido o que acontecia, por não terem intervindo. Mas a ligação mais surpreendente veio da esposa de Travis Mitchell, Christina. Ela entrou em contato pelo escritório do meu advogado, perguntando se eu estaria disposta a conversar com ela. Marcamos um encontro em uma cafeteria em Manhattan, território neutro. Christina estava elegante e composta, o anel de casamento visivelmente ausente. Era bonita de forma refinada, com cabelos escuros e olhos inteligentes que claramente já haviam visto demais. Preciso que você saiba que eu não tinha ideia, disse imediatamente. Sobre Travis e sua irmã, sobre qualquer coisa. Achei que ele estava trabalhando até tarde todas aquelas noites. Não sei exatamente por que você quis se encontrar, respondi cuidadosamente. Não sei nada sobre o seu casamento ou sobre Travis além do que aconteceu naquela noite. Christina segurou a xícara de café com as duas mãos. Quis te encontrar porque estou me divorciando dele e preciso entender com quem eu me casei. Um homem capaz de assistir ao que sua família fez com você e rir disso. Preciso saber se havia outros sinais que eu perdi. Conversamos por 2 horas. Christina me contou sobre o comportamento controlador de Travis, sua necessidade de estar sempre certo, a forma sutil como ele a diminuía na frente dos amigos.
Contou sobre mensagens no celular dele de várias mulheres, não apenas Madison. Contou como ele a manipulava emocionalmente quando ela o confrontava, fazendo-a se sentir louca por desconfiar. Sua coragem e o fato de você ter registrado queixa me ajudaram a encontrar a minha própria, disse. Vi você no julgamento, testemunhando sobre o que fizeram, e percebi que não precisava ficar com alguém que me amedrontava. Trocamos números e mantivemos contato. Cristina se tornou uma das minhas primeiras clientes quando abri meu escritório de advocacia. Eu a ajudei no divórcio e a lutar pela guarda total dos filhos. Travis tentou resistir, é claro, mas seu histórico criminal facilitou o processo. Nenhum juiz queria conceder a guarda a um homem que assistiu alguém ser espancado até perder a consciência. As semanas seguintes foram consumidas pela preparação do processo civil. Daniel e sua equipe trabalharam sem parar para construir nosso caso. Entrevistaram pessoas da minha infância, professores, vizinhos, meu pediatra, até os pais de amigos com quem brincava na escola. A senhora Henderson, que morava 3 casas depois da dos meus pais, testemunhou que me via sentada sozinha no quintal por horas enquanto as amigas de Madison iam e vinham. Sempre achei estranho, disse. Emily era uma criança doce, mas parecia sempre tão triste. Perguntei à mãe dela uma vez, e ela me dispensou, dizendo que Emily preferia ficar sozinha. Minha professora da 2ª série, Sra. Patterson, agora aposentada, trouxe registros que havia mantido. Documentei preocupações sobre a Emily todos os anos em que a ensinei, explicou. Ela ia à escola sem lanche regularmente. Suas roupas frequentemente estavam gastas ou não serviam direito. Mais tarde, tive a irmã dela na sala, alguns anos depois, e Madison sempre tinha o melhor de tudo. Isso me preocupava profundamente. Denunciei ao Serviço de Proteção Infantil 2 vezes, mas os casos foram encerrados após investigação. Os pais eram bons em encenar durante as visitas, e na época não havia lesões físicas. O sistema falhou com a Emily. Cada depoimento, cada documento, cada fotografia construía o retrato de uma infância marcada pela exclusão intencional e crueldade emocional. Daniel organizou tudo em uma apresentação que deixava os advogados dos meus pais visivelmente desconfortáveis durante os depoimentos. O depoimento da minha mãe foi particularmente revelador. Daniel tinha um talento especial para fazer perguntas que pareciam inocentes, mas encurralavam a testemunha. Senhora Harper, pode me explicar por que o quarto da Emily era significativamente menor que o da Madison? Madison era mais velha. Precisava de mais espaço. Mas quando Madison se mudou para a faculdade, vocês deram um quarto maior para Emily? Uma pausa. Não, nós o convertimos em um ateliê de artesanato. Então vocês escolheram transformar em ateliê ao invés de dar mais espaço para a filha mais nova? Emily nunca pediu. Emily pediu algo que vocês deram a ela? Outra pausa. Mais longa desta vez. Ela sabia que o dinheiro estava curto. Mas o dinheiro não estava curto para a festa de 16 anos da Madison, estava? Tenho recibos aqui mostrando que gastaram mais de $8.000 nesse evento. Emily teve uma festa de 16 anos? Emily disse que não queria. Tem alguma prova de que ela disse isso? Silêncio. Daniel então retirou um dos meus diários, já incluído como prova. Meritíssimo, gostaria de ler um trecho do diário de Emily, datado de 2 semanas antes de seu aniversário de 16 anos. Madison, minha festa de 16 anos, será em 3 meses, e a mamãe já planeja há meio ano. Perguntei se poderia ter uma pequena festa de aniversário com apenas alguns amigos da escola. E minha mãe me olhou como se eu tivesse pedido $1 milhão. Ela disse vamos ver, que é o que sempre diz quando a resposta é não. Nem sei por que perguntei. Eu já deveria saber. O rosto da minha mãe empalideceu. O advogado dela objetou, mas o estrago estava feito. Eles tentaram todo tipo de manobra legal para reduzir os danos que estávamos buscando. Os advogados argumentaram que compensação financeira não poderia desfazer o passado, que minha família não tinha recursos para pagar uma quantia tão grande e que eu estava sendo vingativa em vez de buscar justiça. A resposta de Daniel foi metódica e implacável. Os réus tinham recursos para custear a faculdade da Madison, comprar um carro de luxo para ela e proporcionar todas as vantagens possíveis. Escolheram excluir Emily desses benefícios, apesar de terem responsabilidade igual sobre ambas as crianças.
Isso não era pobreza. Era privação intencional. Calculamos o total de bens deles, incluindo o patrimônio da casa de aproximadamente $200.000, fundos de aposentadoria somando 350 mil, além de outros ativos. Eles têm meios para pagar. Ele trouxe especialistas econômicos que calcularam o valor do que eu deveria ter recebido ao crescer, minha parte do fundo universitário, o equivalente monetário dos presentes que Madison recebeu e eu não, até mesmo o valor da atenção parental e do apoio emocional. Doutora Reynolds, em sua opinião profissional como psicóloga infantil, qual é o impacto do favoritismo parental sistemático sobre a criança desfavorecida? Doutora Reynolds, uma especialista respeitada que havia revisado meus arquivos, ajustou os óculos. A pesquisa é clara. Crianças que são sistematicamente favorecidas em relação aos irmãos desenvolvem sentimentos de direito e tendências narcisistas. Mas a criança transformada em bode expiatório frequentemente desenvolve PTSD complexo, depressão, ansiedade e um senso profundo de baixa autoestima. Os diários da Emily mostram sintomas clássicos dessa dinâmica. Ela internalizou o tratamento dos pais como prova de seu próprio desvalor, em vez de reconhecer o abuso. É possível quantificar esse dano em termos monetários? O custo vitalício da terapia necessária para lidar com esse nível de trauma facilmente alcança 6 dígitos. Além disso, crianças transformadas em bodes expiatórios frequentemente enfrentam dificuldades profissionais e pessoais devido à autoestima prejudicada, o que afeta potencial de ganhos e estabilidade nos relacionamentos. Os efeitos em cadeia são enormes. A defesa tentou argumentar que eu parecia bem, que tinha um emprego, um apartamento, que era funcional. Daniel contra-atacou fazendo minha terapeuta depor sobre a ansiedade severa e a depressão que enfrentei desde a adolescência, o transtorno alimentar que desenvolvi aos 15 anos e a automutilação aos 17. Emily aprendeu a esconder a dor porque expressá-la era perigoso dentro da família, explicou minha terapeuta. Ela se tornou especialista em parecer bem enquanto por dentro desmoronava. Isso não é resiliência, é sobrevivência. Durante um intervalo, fui ao banheiro do tribunal e me tranquei em uma cabine. O peso de ter toda a minha infância dissecada em público era esmagador. Cada lembrança dolorosa era trazida à luz, examinada, catalogada como prova. Era necessário, mas também excruciante. Ouvi a porta se abrir e 2 mulheres entraram, suas vozes ecoando nos azulejos. Você acredita nesse caso? Quem faz isso com o próprio filho? Eu sei, e a irmã é ainda pior de algum jeito. Pelo menos os pais são velhos e teimosos, mas a irmã é jovem. Ela sabia o que estava fazendo. Você viu o rosto da mãe quando mostraram aqueles trechos do diário? Parecia que queria desaparecer. Bom. Ela deveria se envergonhar. Elas saíram, sem nunca saber que eu estava ali. Sem saber que aquela validação casual significava mais para mim do que poderiam imaginar. Por tanto tempo, me perguntei se talvez eu fosse o problema. Talvez eu fosse sensível demais, carente demais, demais. Ouvir estranhos reconhecerem o abuso sem qualquer incentivo ajudou a silenciar aquela voz cruel na minha cabeça. O julgamento civil durou 3 semanas. O júri ouviu dezenas de testemunhas, revisou centenas de páginas de documentos e viu fotos minhas em várias idades, sempre à margem das fotos familiares, sempre um pouco desfocada, como se até a câmera tivesse dificuldade de me ver. Os argumentos finais foram teatrais. O advogado dos meus pais me pintou como vingativa e gananciosa, alguém incapaz de aceitar que minha irmã era mais bem-sucedida, e descontava isso na família. O encerramento de Daniel foi mais contido, mas muito mais poderoso. Ele mostrou ao júri uma foto minha aos 7 anos, sentada sozinha em uma festa de aniversário enquanto Madison abria presentes. Esta é a Emily no próprio aniversário, disse ele. Madison acabou de abrir um presente que era para Emily. Olhem o rosto dela. Isso parece ciúmes ou parece uma criança que já aprendeu que não importa? Ele os conduziu por toda a minha infância, ano a ano, instância por instância. Mostrou o padrão, a exclusão sistemática, a crueldade casual. Os réus querem que vocês acreditem que isso é rivalidade entre irmãos, disse. Mas isso não é rivalidade. Rivalidade implica competição. Emily nunca foi permitida competir. Ela simplesmente foi apagada. O júri deliberou por 6 horas. Quando retornaram, a juíza olhou diretamente para mim enquanto lia o veredito.
culpados em todas as acusações. 3 milhões de dólares em danos. O julgamento civil ocorreu um mês depois. Desta vez, o júri me concedeu 3 milhões de dólares em indenização, mais do que havíamos pedido. O juiz qualificou o abuso que eu havia sofrido como sistemático e inconcebível, e elogiou minha resiliência. Para efetivar a sentença, o tribunal ordenou a venda da casa dos meus pais, a liquidação das contas de aposentadoria e a apreensão do BMW de Madison e de suas economias. Tudo o que eles haviam conquistado desapareceu. Mas dinheiro não era suficiente. Eu queria que eles compreendessem como é ser apagado, ser nada. A execução da sentença ficou a cargo da receptora judicial nomeada pelo tribunal, uma mulher prática chamada Margaret Hoffman, que fazia esse trabalho há 30 anos. Ela era eficiente e implacável, exatamente como eu queria. Pude estar presente quando inventariaram a casa dos meus pais para venda. Levei Daniel comigo, tanto para proteção legal quanto para apoio moral. Entrar naquela casa pela primeira vez desde o ataque parecia surreal. A sala de jantar havia sido limpa, é claro. Nenhum vestígio de sangue permanecia no piso de madeira, mas eu ainda podia vê-lo na mente. Ainda podia sentir o impacto da chave inglesa. Ainda podia ouvir suas risadas. As dores de cabeça causadas pelo traumatismo craniano que sofri tornavam as memórias ainda mais vívidas, como se meu cérebro danificado tivesse cristalizado aquele momento com clareza perfeita e terrível. O neurologista havia me alertado que as enxaquecas e lapsos de memória ocasionais poderiam ser permanentes. A equipe de Margaret percorria a casa catalogando tudo de valor. A porcelana da mamãe, o conjunto que ela usará no jantar de Madison com Travis, foi cuidadosamente empacotada em caixas. As ferramentas do papai, incluindo chaves inglesas, foram inventariadas e etiquetadas. Os troféus da infância de Madison ficaram para trás, não tinham valor de revenda. Encontrei-me no meu antigo quarto. Estava exatamente como eu o deixara anos atrás, quando me mudei. Uma cama de solteiro com edredom desbotado, uma pequena escrivaninha, paredes pintadas de bege apagado. Pela parede, podia ouvir a equipe de Margaret no quarto de Madison, que era 2 vezes maior e tinha banheiro próprio. Por impulso, abri o armário. Algumas roupas antigas ainda pendiam lá, coisas que eu não me dera ao trabalho de levar. Mas, no fundo, atrás de uma caixa de livros antigos, encontrei algo que me fez prender a respiração, uma pequena caixa de madeira, daquelas que guardam joias. Puxei cuidadosamente e a abri. Dentro da caixa estavam tesouros da minha infância, uma flor seca do baile da 8ª série que eu tinha ido sozinha, um ingresso de cinema pelo qual economizei minha mesada durante meses, um cartão de aniversário da minha avó, que morreu quando eu tinha 12 anos, a única pessoa que parecia me amar genuinamente. E, sob esses itens, mais diários, alguns que eu havia esquecido dos primeiros anos de escrita. Abri um e vi minha caligrafia de 10 anos. Hoje é a festa de aniversário da Madison. Mamãe disse que eu poderia ajudar a servir o bolo. Eu disse que talvez pudesse ter uma festa também, quando fosse meu aniversário. Mamãe disse que o veríamos. Ela sempre diz o veremos. Peguei a caixa. Margaret percebeu, mas não disse nada. Afinal, aquelas eram minhas posses. A ordem judicial me permitia recuperar tudo o que era legitimamente meu. Ao sairmos, vizinhos observavam pelas janelas e quintais. Alguns desviaram o olhar quando cruzei com eles. Outros encararam abertamente. Perguntei-me quantos tinham sabido, suspeitado e não disseram nada. A senhora Rodrigues estava lá, porém, em sua varanda. Ela me deu um pequeno aceno, e eu retribuí. Ela tinha sido a única corajosa o suficiente para agir. A casa foi vendida rapidamente, apesar de sua história sombria. Um casal jovem, com um bebê, a comprou, alheio ou indiferente ao que havia acontecido lá. Espero que eles a encham de amor, para que a criança cresça se sentindo desejada e valorizada. Talvez isso limpasse o lugar de alguma forma. Mas ver alguém se mudar para minha casa de infância trouxe emoções inesperadas. Não nostalgia, eu não tinha memórias felizes lá. Em vez disso, um estranho senso de encerramento. Aquele capítulo estava realmente concluído. O edifício que abrigou meu sofrimento seria agora um novo começo para outra família. O BMW de Madison foi leiloado. Compareci, sentada na última fila. O carro foi vendido por $42 mil.
Pensei em todas as vezes que Madison aparecerá com aquele carro, tratando-o como um símbolo de honra, prova do amor dos nossos pais. Agora pertencia a um estranho que apenas queria um bom negócio em um veículo de luxo. As contas de aposentadoria dos meus pais foram esvaziadas e transferidas para uma conta fiduciária. Papai havia trabalhado na construção por 40 anos, construindo seu 401 lenta e cuidadosamente. Mamãe trabalhou meio período como contadora e tinha uma modesta ira. No total, eram cerca de $350.000 desaparecidos num instante. Pensei no rosto do papai quando o oficial do tribunal lhe entregou os documentos na prisão. Ele havia envelhecido uma década nos meses desde sua prisão, com o cabelo agora completamente grisalho e profundas linhas marcando seus olhos. Por um momento, senti algo que poderia ter sido compaixão. Mas então me lembrei da mão dele apertando meu pulso, segurando-me enquanto Madison se preparava para me agredir novamente, e o sentimento evaporou. A conta poupança de Madison tinha $12.000, tudo o que ela conseguirá economizar trabalhando na firma de marketing. Isso também foi apreendido. O mesmo aconteceu com suas joias, incluindo o colar de diamantes que nossos pais lhe deram na formatura da faculdade. Meu presente de formatura tinha sido um cartão com $50 dentro. Mas a parte mais satisfatória foi a destruição social. O dinheiro era importante, mas ver suas reputações desmoronarem foi, por si só, uma recompensa. A igreja da mamãe realizou uma reunião após o julgamento e revogou formalmente sua filiação. Ela era ativa ali há 25 anos, liderando estudos bíblicos e organizando eventos de caridade. O pastor divulgou uma declaração dizendo que a igreja não podia aprovar tal comportamento anticristão e que as ações de minha mãe eram contrárias a tudo pelo que eles defendiam. Os colegas de sindicato do papai também se voltaram contra ele. Trabalhadores da construção têm seu próprio código, e atacar seu próprio filho violava algo fundamental. Seus antigos colegas deram entrevistas dizendo que ficaram enojados e que jamais teriam trabalhado ao lado dele se soubessem do que ele era capaz. A Fraternidade Universitária de Madison emitiu um comunicado repudiando-a, removeram seu nome do diretório de ex-alunos e devolveram uma doação que ela havia feito no ano anterior. Suas antigas colegas deram entrevistas chamando-a de monstro, embora eu lembrasse que muitas delas haviam participado da campanha de defesa nas redes sociais. Aparentemente, os princípios eram flexíveis quando a opinião pública mudava. Travis também perdeu tudo, mesmo com a sentença mais leve. A Goldman Sachs o demitiu imediatamente, citando uma cláusula de moralidade em seu contrato. Sua reputação profissional foi destruída. O mundo bancário é pequeno, e a notícia se espalhou rapidamente. Ele não conseguiu emprego em nenhuma firma respeitável. Contratei um investigador particular não apenas para investigar o casamento de Travis, mas para rastrear todos eles. Queria saber onde estavam, o que faziam, como sobreviviam. Alguns poderiam chamar isso de obsessão, mas eu chamava de autopreservação. Essas pessoas tentaram me matar. Eu precisava saber que não poderiam me ferir novamente. O investigador, um ex-agente do FBI chamado Marcos Rivera, era caro, mas minucioso. Enviava relatórios mensais com fotografias e informações detalhadas. Papai, na prisão, mantinha-se isolado na maior parte do tempo. Já havia sido atacado 2 vezes por outros detentos que souberam do que lhe tinha feito. Aparentemente, até criminosos têm padrões. Passava a maior parte do tempo na biblioteca da prisão lendo faroestes, evitando o pátio, contando os dias de sua sentença. Mamãe teve mais dificuldades. Era mais fraca, despreparada para a dura realidade do encarceramento. Tinha uma companheira de cela que roubava seus itens da cantina. Chorava nas ligações telefônicas para os poucos amigos que ainda aceitavam suas chamadas a cobrar. O psiquiatra da prisão a medicou com antidepressivos. Madison estava em uma prisão feminina a 2 horas de distância. Segundo as fontes de Marcos, ela foi uma detenta problemática no início, brigando e desrespeitando as guardas. Passou 30 dias em confinamento solitário após jogar comida em outra presa. Mas eventualmente se ajustou, conseguiu um trabalho na biblioteca da prisão e começou a frequentar os serviços da capela, provavelmente esperando que isso ajudasse na liberdade condicional. Travis voltou a morar com os pais em New Jersey depois que Christina ficou com um apartamento no divórcio. Trabalhou como representante de atendimento ao cliente em uma seguradora, um passo humilhante em relação à sua antiga posição.
As fotos de Marcos mostravam-no abatido e derrotado, ganhando peso, com roupas caras substituídas por trajes casuais baratos. Cada relatório trazia uma satisfação sombria. Eles estavam sofrendo as consequências. Viviam vidas diminuídas. Experimentavam uma fração do que haviam me causado. Mas eu estava construindo algo melhor. Com o dinheiro do acordo, fiz várias coisas. Primeiro, quitei totalmente meus empréstimos estudantis, quase $80.000 que me pesavam desde a formatura. A liberdade de estar livre de dívidas era intoxicante. Depois, comprei um apartamento no centro de New Haven, um lindo imóvel de 2 quartos com tijolos aparentes e janelas enormes. Mobilei com cuidado, escolhendo cada peça intencionalmente. Tudo era meu, escolhido por mim, refletindo meu gosto. Era o primeiro espaço que eu habitava que realmente parecia um lar. Também investi uma parte significativa, trabalhando com um consultor financeiro para garantir segurança a longo prazo. Crescer sem nada me ensinou o valor da estabilidade. Eu nunca mais queria me sentir vulnerável. A Emily Harper Foundation se tornou meu projeto de paixão. Trabalhei com consultores de organizações sem fins lucrativos para estruturá-la corretamente, contratei equipe e desenvolvi programas. Oferecemos apoio jurídico a vítimas de violência familiar, financiamos terapia para sobreviventes e criamos um abrigo específico para jovens adultos afastados de famílias abusivas. Nossa primeira cliente foi Sophie, de 19 anos, cujos pais a expulsaram por ser gay. Ela dormia no carro havia 3 semanas quando nos encontrou. Conseguimos colocá-la no abrigo, ajudamos a solicitar auxílio financeiro para a faculdade e a conectamos com uma terapeuta especializada em rejeição familiar. 6 meses depois, Sophie estava no meu escritório, com lágrimas nos olhos. Você salvou minha vida, disse. Não sei onde estaria sem este lugar. Eu a abracei e pensei em mim eu mais jovem, desesperada e sozinha, sem ter para onde ir. Você se salvou, disse a ela. Nós apenas fornecemos as ferramentas. A fundação cresceu rapidamente. As doações aumentaram após a cobertura da mídia sobre minha história. Expandimos de um abrigo para 3 no primeiro ano, contratamos mais funcionários e desenvolvemos novos programas. Cada pessoa que ajudávamos parecia uma pequena vitória contra tudo que minha família havia feito comigo. Mas a verdadeira virada foi a faculdade de Direito. Candidatei-me por impulso, sem esperar ser aceita. Minhas notas de graduação eram boas, mas não excepcionais, prejudicadas por semestres em que a depressão dificultava meu desempenho. Meu resultado no USAT, porém, foi forte. Anos analisando por que minha família me odiava haviam me tornado boa em raciocínio lógico. Fui aceita na Yale Law School, uma das melhores faculdades de direito do país. Fiquei olhando para a carta de aceitação por 10 minutos, convencida de que era um engano. No meu primeiro dia de orientação, senti-me uma impostora. Todos pareciam confiantes, polidos, certos de que pertenciam àquele lugar. Esperava que alguém percebesse que eu não me encaixava, que eu era apenas a filha rejeitada de criminosos condenados que teve sorte. Mas quando começamos as aulas, algo clicou. O direito fazia sentido para mim de uma forma que nada mais jamais tinha feito. Era lógico, estruturado, fundamentado em precedentes e razão. Havia regras, e quando alguém as quebrava, havia consequências. Diferente da minha família, onde a crueldade era arbitrária e imprevisível, a lei era consistente. Eu me destaquei. O professor Martinson, que lecionava direito penal, me chamou de lado após a aula. Você já pensou em trabalhar na promotoria? Você tem talento para isso. Na verdade, estou pensando em direito de família, disse. Violência doméstica, proteção infantil, disputas de guarda. Ela me estudou por um momento. Por causa do seu caso, acrescentou. Todo mundo em Yale sabia quem eu era. Minha história havia sido notícia nacional. Alguns estudantes me tratavam de maneira diferente por causa disso, ora evitando-me, ora me tratando com pena excessiva. Mas a professora Martinson apenas assentiu, como se eu tivesse dado a resposta certa para uma questão jurídica. Bom, disse ela. Precisamos de advogados que entendam pelo que estão lutando. Me formei em segundo lugar da turma. O valedictoria era um brilhante chamado James, que iria trabalhar como assessor de um juiz da Suprema Corte. Fiquei feliz com o segundo lugar.
Mostrava que eu pertencia àquele lugar por mérito, não por simpatia. Passei no exame da ordem na primeira tentativa e abri meu escritório 6 meses depois. Harper Legal Services, especializado em direito de família e casos de violência doméstica. Aluguei um pequeno espaço, contratei 2 associados recém-formados e atendi clientes que não podiam pagar os grandes escritórios. Meu primeiro caso importante foi representar Diana, cuja marido a abusava há 12 anos. Ela tinha 3 filhos, não trabalhava e dependia financeiramente do agressor. Veio até mim com um olho roxo e a esperança desesperada de que eu pudesse ajudá-la a escapar. Conseguimos uma ordem de restrição emergencial e, em seguida, montamos um caso para guarda total e pensão alimentícia. O advogado do marido era astuto e caro, pintando Diana como instável e manipuladora, mas eu conhecia essas táticas. Já tinham sido usadas contra mim. Vencemos. Diana obteve a guarda, pensão e proteção. O ex-marido só teve direito a visitas supervisionadas. Quando o juiz leu a sentença, Diana segurou minha mão com tanta força que doeu. Obrigada, sussurrou. Obrigada por acreditar em mim. Sempre, respondi. Sempre acreditarei em sobreviventes. O escritório cresceu constantemente. A fama de competência e empatia se espalhou, eu entendia meus clientes de um jeito que outros advogados não entendiam. Em 3 anos, a equipe chegou a 15 pessoas, incluindo 5 advogados, vários paralegais e funcionários de apoio. Assumimos casos que os grandes escritórios não tocavam, clientes pobres, situações complicadas, pessoas que o sistema havia falhado repetidamente e vencíamos mais do que perdíamos. Contratei um investigador particular e pedi que investigasse o relacionamento de Madison com Travis. Descobri que Travis tinha esposa e 2 filhos em Manhattan, que Madison jamais soubera. Certifiquei-me de que ela descobrisse anonimamente, claro, pouco antes de se apresentar à prisão. Usei parte do dinheiro do acordo para criar uma fundação para vítimas de violência familiar, nomeando-a em minha homenagem. A Emily Harper Foundation tornou-se conhecida em Connecticut, e todos os artigos mencionavam o que minha família havia feito comigo. Os nomes deles ficaram para sempre ligados a abuso infantil e tentativa de homicídio nas buscas do Google. Compareci às primeiras audiências de liberdade condicional, dando depoimento sobre o impacto das ações deles. Cada vez, a liberdade condicional era negada. Após a 3ª audiência, parei de ir. Eles não tinham mais poder sobre mim, e recusei-me a deixar que ocupassem mais do meu tempo. Madison acabou sendo libertada após cumprir sua pena completa de 6 anos, com redução por bom comportamento no último ano. Minha mãe nunca chegou a uma audiência de liberdade condicional. Anos se passaram. Minhas cicatrizes desapareceram parcialmente, mas nunca por completo. As enxaquecas causadas pelo meu TCE vinham e iam, geralmente desencadeadas pelo estresse. Fiz muita terapia, bastante mesmo, e aos poucos me reconstruí. Mudei de carreira usando parte do acordo para voltar à escola e fazer direito. Me formei no topo da turma e abri meu próprio escritório, representando vítimas de violência doméstica e abuso familiar. Minha mãe morreu na prisão de um ataque cardíaco aos 61 anos, cerca de 4 anos após o início da pena. Não compareci a nenhum serviço fúnebre. Meu pai foi liberado depois de cumprir a pena completa e mudou-se para o Arizona, vivendo sozinho em um trailer. Madison saiu após cumprir os 6 anos de prisão. Ela tentou me contatar uma vez, enviando uma carta dizendo que havia encontrado a Deus e queria se desculpar. Queimei a carta sem ler além da primeira linha.